Olá, hoje eu vou mostrar aqui rapidamente um sisteminha que eu criei para gerar conteúdo para o meu blog. Eu tenho um blog de tecnologia aqui da empresa e eu tinha uma escritora, né, escreveu durante uns 6 meses, eu acho que 3 ou 6 meses, não lembro bem. E agora, né, já foi terminado o nosso contrato e eu precisava, né, continuar postando conteúdo ali para ter uma movimentação. Então, durante aí uns 2 meses, eu fiquei pesquisando formas de fazer o chat GPT escrever um texto, né, otimizado para SEO, com conteúdo bacana, com uma escrita bacana. Então, agora na versão 3.5, ele está gerando um texto bem legal, via API. Ainda não tenho como utilizar a versão do GPT-4 para Chat Completion, que é o que retornou conteúdos melhores. Então, utilizando a API do Chat Completion, ele traz texto bem humanizado, bem similar ao que uma pessoa escreveria. Então, eu acredito que quando lançarem o Chat Completion para a versão do GPT-4, vai ser melhor ainda pela questão da quantidade de conteúdos. Mas aqui na 3.5 ele já é bem bacana. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo de um texto, né? O que acontece? Ele geralmente cria os textos faltando algumas poucas coisas para ele ficar com SEO bem otimizado. Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu criei aqui um robozinho em Node.js. Eu fiz em Node, apesar da minha linguagem principal ser PHP, eu resolvi fazer isso daqui em Node, porque a lib, né, a biblioteca que eu iria utilizar aqui para OpenAI, do PHP estava meio bugado, então eu resolvi utilizar a do Node para poder ser mais rápido. Isso tudo aqui eu criei em 2 ou 3 horas, tá? Então eu pensei em todo o esquema, né? Eu desenhei todo o diagrama do fluxo do sistema e depois eu só programei isso daqui em poucas horas. Então em poucas horas eu estava com um robô pronto, criando posts assim, com 80%, 90% de otimização do texto, tá? Eu vou mostrar ali depois como que fica o texto que o ChatGPT cria. Então, tenho aqui, estou utilizando a versão paga da API para ser mais rápido, então tenho lá o meu cartão adicionado, estou pagando para utilizar a API de uma forma mais rápida. Eu tenho aqui, né, tudo via Docker, então eu tenho uma imagem Docker, eu tenho rodando num Docker Swarm alguns serviços, né, que eles rodam de tempos em tempos. Então ele roda uma vez, daí ele mata o serviço, depois ele sobe de novo esse serviço de tempos em tempos, ou seja, a cada 3 horas, a cada 4 horas, para aparecer pessoas publicando de verdade ali no blog. E daí eu criei aqui um esquema, eu tenho primeiramente, né, eu tenho um arquivo TXT com os temas que eu quero escrever, por exemplo, daqui são pessoas importantes para a tecnologia, né? Então são várias pessoas que fizeram alguma coisa, né, algum site, algum aplicativo, alguma coisa muito importante para a área de tecnologia. E aqui eu tenho o meu script que vai pegar, né, esse TXT, ele pega esse TXT, depois faz um split ali em cada linha, e faz uma iteração, né? Ele itera, ele faz um loop em cima dessas linhas e vai escrevendo de pouco a pouco e joga no meu blog. O meu blog é em WordPress, então estou utilizando aqui algumas libs, né? Eu tenho a lib da OpenAI, a lib do File System para poder ler e escrever arquivos. Eu tenho essa Just Shuffle, que é para fazer randomização de array. Então ele pega as linhas do meu arquivo e faz uma mistura e depois pega aleatoriamente um item, né? Então tenho o meu TXT, né? Esse random date, né, aliás, aqui, né, temos a API do WordPress, né? Esse daqui é uma lib para trabalhar com a API JSON do WordPress, a API REST do WordPress. É uma lib muito boa, estou gostando dela, é bem prática de trabalhar. Eu ia fazer tudo isso daqui em PHP, mas eu resolvi fazer em Node por estar bem mais prático e ter muito mais libs disponíveis. Aí é que eu faço toda a inicialização das APIs. E aqui eu leio meu arquivo TXT, pego cada linha
E cada nome desse eu peço para GPT escrever aqui, né? Eu vou abrir o meu prompt aqui para vocês verem, né? Porque eu tenho cada conteúdo tem um prompt diferente para ele poder escrever bem, então tu tem que tentar trabalhar o prompt. E o que eu fiz? Eu fiz aqui a mesma coisa que eu passei para minha escritora. Na minha escritora a gente tinha um contrato que tinha lá o limite mínimo de palavras e todas as coisas que eu precisava dentro do texto. Então a gente precisa ser bem didático, bem objetivo com o chat GPT para ele retornar o conteúdo que a gente quer. É aí que muita gente fala, mas ele retorna conteúdo errado, mas não sei o quê. Porque as pessoas pedem coisas absurdas. Quebre a complexidade do teu pedido em pedidos menores, né? Às vezes eu não peço um texto inteiro, às vezes eu peço um parágrafo, uma citação, alguma coisa assim. Nesse caso aqui eu estou pedindo até o texto inteiro e ainda assim está vindo bem bacana. Eu estou tendo pouquíssimo trabalho para adequar o SEO, que eu também utilizo o ChatGPT para fazer isso para mim. Como eu sou programador, eu não domino a escrita, né? Eu não domino 100% de redação. Eu nunca fui, né, excelente em redação. Uma pessoa que é excelente em redação, de repente ela gasta até menos tempo escrevendo tudo do zero, mas temos aquele porém. Tem certas coisas, por exemplo, aqui, você foi escrever sobre, né, o Larry Page, o fundador do Google, o cofundador do Google. Tu vai ter que fazer pesquisa, tu vai perder horas e horas fazendo pesquisa, lendo biografia, né? Então, o ChatGPT, ele já vai economizar isso. Por mais que o texto não esteja, assim, aquele texto de escritor que vai ter, né, vai ser adorado por quem gosta de ler, ainda assim é um texto que é mais fácil você ajustar ele depois do que você escrever do zero. Então ele já vai me trazer todas as informações pertinentes sobre o Larry Page. Eu só vou precisar adequar o meu texto, deixar ele mais bacana para ler, mas eu vou mostrar aqui como que eu faço isso também só usando o ChatGPT e o plugin de SEO ali no WordPress. Então aqui eu tenho o meu prompt, né, que eu peço para ele escrever um artigo e adicionar tags HTML. Isso daqui é importante para quê? Para que ele adicione aqui para a gente, né? Por exemplo, esse texto aqui foi o ChatGPT que escreveu. Para ele adicionar, né, as tags de título, link, lista, para que você, quando colar aqui no editor, não precise ficar ajustando o título, colocando negrito e tal, né? Então pode ver que ele já gerou com tudo, né? Com tudo, né? Então, voltando aqui, explicando mais um pouquinho, eu peço para ele escrever um texto de 2.000 palavras sobre quem é, no caso, como isso daqui é sobre pessoas, o meu prompt foi assim, sobre quem é fulano. Então ele vai pegar a minha linha ali e vai sobre quem é Larry Page, o cofundador do Google. E ele vai escrever. Aí aqui que vem a grande sacada do SEO. Eu pedi para ele seguir as boas práticas do Yoast SEO, que é um plugin do WordPress, mas também tem uma ferramenta à parte do plugin do WordPress, tu pode utilizar. E coloquei aqui mais algumas instruções. Ó, o texto precisa ter título, citações, lista, negrito, itálico. Então, você tem que ser bem específico. Aí vai uma crítica que aqui no Brasil, geralmente as pessoas não são muito diretas, muito assertivas no que ela quer falar, ela fica esperando que a outra pessoa adivinhe o que ela quer. E isso é péssimo para a inteligência artificial. E, na real, se for ver países desenvolvidos, as pessoas são muito mais diretas e específicas no que querem. Não ficam, né, tipo, de joguinhos tentando fazer a outra pessoa adivinhar o que ela está querendo. Então, isso daqui é imprescindível para o futuro. Eu acredito que as próximas gerações vão ser muito mais literais do que interpretativas, né? Porque isso é necessário para a nova era que está surgindo das inteligências artificiais. Outra instrução que eu pedi, de acordo com as dicas lá do Yoast, né? Se você quiser acessar o site deles, que está em inglês, não sei se tem versão em português, mas tem dicas de SEO para conteúdo, que é diferente do SEO técnico, que eles dão dicas de como escrever um texto bom, né? Um texto legível, um texto bacana para SEO. Então lá eles pedem para ter somente 10% de voz passiva. Aí eu falei para ter 5% aqui para ter uma margem de erro. E também eles pedem pelo menos, eu acho que é 40% ou 50% de palavras de transição em todo o texto. E eu coloquei aqui 60% também para ter uma margem de erro do ChatGPT, de repente errar alguma coisa. Tá? E está tendo um resultado bem bacana. E além disso, tem uma outra regra lá no Yoast, que cada frase ela não pode ter mais de 25 palavras para ficar ali
né? Na real, tem uma porcentagem de frases que não pode ter mais que 25 palavras, né? Algumas podem ter mais, mas não todas. Então, eu coloquei aqui também para ele se limitar a 25 palavras. E, novamente, confirmei aqui, gere as tags HTML, porque às vezes ele estava falhando, então eu coloquei essa instrução tanto no final quanto no início, já para ele não esquecer dessa instrução. Feito isso, né, aí eu tenho todo o meu mecanismo que roda automaticamente aqui no meu Docker, de tempos em tempos, e vai criando-se posts. Né? Então eu vou pegar aqui um post que ele criou, deixa eu ver se ele criou post sobre alguém. Tem aqui, ó, o CEO da Uber. Vamos ver como é que está esse texto. Eu vou ajustar esse texto aqui em tempo real para a gente ver. Pode ver que a legibilidade não está 100%, mas está bem próximo do 100%. Ele só está reclamando aqui, ó, de palavras de transição. Aí aqui, para você otimizar o SEO, utilizando aqui o WordPress e esse plugin do Yoast, é bem fácil. Eu não sabia o que era palavras de transição, né? Como eu disse, eu não sou expert em redação. Então eu tive que ir lá pesquisar um pouco e conseguir fazer um prompt para colocar aqui, né, no ChatGPT para ele ajustar isso para mim. Então aqui está reclamando que tem só 9,5%. Quando eu clico aqui no olhinho, ele vai me mostrar as frases que estão de acordo com essa condição. Então essa frase aqui está ok, né? Essa outra aqui está ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma frase que não esteja ok e que seja pequena, né? Geralmente eu pego frases pequenas, por exemplo, esse daqui. Venho aqui no ChatGPT. Aí eu tenho esse prompt aqui. Adicione 20% de palavras de transição em tal texto. Ele vai me adicionar aqui as palavras de transição. Ele recriou o texto com mais palavras de transição. Aí o que eu faço? Eu copio esse texto, venho aqui e colo. Agora ele já falou que 24%. Então eu vou aumentar mais um pouquinho. Pode ver que ele já pegou aqui, ó, como um texto ok agora. Vou pegar uma outra fase que seja pequena também e aumentar a quantidade. Vou pegar aqui a minha conclusão. Para ele não gerar um texto tão grande. Deixa eu ver, visão de negócios. Vou pegar essa frase aqui. Esse texto, eu venho cá, edito meu prompt para ficar mais prático, em vez de eu escrever vários, eu gosto de só editando. Daí ele vai adicionar mais palavras de transição nesse mesmo texto. O texto vai ficar um pouco maior, por isso que eu pedi para adicionar apenas 20%, que ele já dá uma boa crescida ali. Pode ver que aqui ficou muito grande o parágrafo, daí quando é assim eu gosto de quebrar aqui para não ficar tão maçante. Aqui também ele costuma às vezes repetir o além disso. Também eu não pedi nenhum estilo de escrita, né? Então, pode ver que a legibilidade agora já ficou ok. Já bati a meta. Então, viu como é fácil? Em vez de eu perder um tempão pesquisando e fazendo texto do zero, eu venho aqui e apenas otimizo o texto já criado. Né? Eu posso dar o meu toque pessoal nesse texto. No caso aqui, como eu não sou escritor e eu não domino essas coisas de escrita, eu estou usando o ChatGPT. Nada impede de um redator, né, vir aqui revisar o texto. Então a gente elimina a necessidade do escritor básico inicial e só fica com a necessidade de um redator mais experiente, que conheça bem palavras de transição, voz ativa e voz passiva, essas regras mais complexas da escrita, da redação. Né? Então, por isso que eu desisti até de contratar escritores, porque agora eu vou fazer dessa forma. Se eu for contratar, eu vou contratar um redator para revisar os textos do GPT, para incrementar. Mas no caso eu mesmo estou fazendo, tá ficando bacana. Vou ver qual vai ser o resultado nos próximos meses aí e vou ver se eu contrato alguém ou não para fazer esse trabalho. E depois temos a parte de SEO, né? Aqui também na parte de SEO temos que colocar a palavra-chave. Então vou colocar a palavra-chave. Eu não vou pegar o nome dele porque vai ser uma palavra-chave bem concorrida. Eu vou na palavra-chave, né, CEO da Uber.
eu acho que ela vai ser mais pertinente, porque às vezes a pessoa vai pesquisar, quando for pesquisando no Google, não vou pesquisar o nome da pessoa, vou pesquisar quem é o CEO da Uber. Então, vou pegar essa como palavra-chave, CEO da Uber. Ele já mudou aqui, que agora ele consegue analisar melhor. Ele vai me dar as dicas de SEO aqui que precisa otimizar. Pode ver que está praticamente tudo otimizado, só está faltando mesmo links externos e a imagem. Se eu adicionar esses dois, já vai bater o SEO. Quer ver? Eu vou fazer isso agora. Eu vou procurar uma imagem aqui desse cara no Google. Eu vou tirar esse ponto aqui do título que ele está colocando no meu prompt. Eu tenho aqui, ó, saiba mais. Vou pegar o link da Wikipedia mesmo, que é um link mais, né? Que às vezes as pessoas utilizam e tem mais confiança. E vou colocar, né, no caso, eu não posso colocar link externo para minha palavra-chave. Então eu não vou colocar aqui na minha palavra-chave que vai ser um tiro no pé. Eu vou colocar aqui no nome do cara. Eu não posso linkar externamente para minha palavra-chave, senão eu vou perder ranking. Então eu já coloquei aqui. Agora eu só preciso de uma imagem. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa daqui mesmo. Geralmente eu pego do Free Pick, né? Quando é imagem de pessoas assim públicas, daí eu pego do Google, mas quando não é, quando é alguma imagem temática de algum assunto, que não sejam pessoas, eu costumo pegar do Free Pick por causa dos direitos autorais, tá? Então aqui eu pego essa imagem ali, coloco aqui, vou enviar essa imagem, cadê aqui? E pronto, feito isso, pode ver que o SEO já vai ficar ok, tá? Adicionar imagem, ó, já mudou o SEO, já tem pouquíssimas coisas aqui que daria para melhorar, mas não são imprescindíveis, né? Os links internos, colocar mais palavra-chave nos títulos. É interessante, mas não é imprescindível. Então ficou verde aqui e já tá ok o nosso SEO, nossa legibilidade. Né? Pode ver que fica bem bacana, não fica um texto tão robótico. Se você for ler aqui, eu tô lendo os textos, está ficando um texto bacana de ler. Né? Eu vou quebrar até mais aqui, ó, para ficar com um aspecto melhor para a leitura. Né? Então, é muito mais fácil eu perder aqui 10, 15 minutinhos para ajustar um texto. Se eu fosse escrever do zero, eu teria que dominar a redação, né? Fazer pesquisa e um monte de coisa a mais, né? Até ficar com um SEO bom. Não sei se uma pessoa que domina a redação conseguiria escrever isso daqui em menos de 20 minutos, mas eu duvido por causa das pesquisas que teriam que ser feitas. Mas eu estou utilizando aqui o chat GPT. Então tenho vários robôs aqui. Eu tenho para escrever sobre viagens, sobre software, sobre as pessoas, sobre aqui a origem das palavras. Eu tenho uma seção ali que eu no blog que eu falo sobre da onde surgiu cada palavra. Tem aqui também uma pauta aleatória, né? Que essa daqui é uma pauta mais aleatória, com vários tipos de assunto de tecnologia, finanças, economia, política. Então, tenho isso. E aqui, a única coisa que eu preciso ainda de pessoas para fazer é a questão de notícias. Então, como notícias não é um conteúdo assim que é fácil de escrever, digamos assim. Aliás, é fácil de escrever, mas expira muito rápido. Então, isso daqui, por exemplo, o meu blog, ele se baseia em conteúdo green, é o green content, né? Que a gente fala que é um conteúdo que é para sempre, ele não tem uma data de expiração. Então, isso daqui vai valer para uns 2, 3 anos. Esse texto ainda vai fazer sentido. Né? É a mesma coisa da Wikipedia. Ele não vai expirar nunca porque é conteúdo sobre uma pessoa, né, sobre algum assunto que está lá, é informativo. Agora, quando é notícias, né, que eu também pretendo postar aqui no blog, tu tem que ser mais rápido, tem que postar e geralmente 24 horas a notícia já não faz mais sentido. Em 30 dias, raramente uma notícia vai fazer sentido em 30 dias. Então ele perde muito rápido o prazo de validade. O prazo de validade é muito curto. E aqui um green content é um evergreen, que muitas agências falam, conteúdo evergreen, que é sempre verde.
ele é mais bacana para trabalhar a longo prazo. Então, isso daqui pode ser que daqui a 2 anos ainda esteja me rendendo acessos, porque vai ter pessoas, né, procurando sobre o CEO da Uber, quem era o CEO da Uber. Então, basicamente, esse é o passo a passo para você otimizar o texto utilizando o chat GPT. Né? Se você estiver utilizando aqui, o prompt também é a mesma coisa. Então, eu vou utilizar esse prompt aqui, né, para você ver como que funciona o prompt, que é aqui que é o segredo, que muita gente não consegue pensar de forma literal. Sempre que for escrever prompt para ChatGPT, tente pensar de forma literal. Se eu colocar o meu nome aqui, Everaldo Reis da Silva. Eu acho que não vai encontrar, porque ele vai encontrar uma pessoa aleatória. Mas esse daqui seria o prompt, né? É bem específico do que eu quero com todos os argumentos. E isso daqui não é só para o ChatGPT. Tem muito chefe, tem muito líder que reclama, né, que o subordinado, que a pessoa ali, que o seu parceiro não está entregando um serviço bacana, mas ele não passa o comando de forma assertiva. Então, se eu passo isso daqui para uma escritora, para um escritor, ele vai me retornar exatamente o que eu quero. Se eu falo, só, escreve um artigo sobre fulano, ele vai fazer da forma que ele achar melhor. E se eu passo exatamente o que eu quero, com todos os detalhes, ele vai entregar aquilo que eu quero, porque ele sabe exatamente o que eu quero. Então isso daqui não é só para o ChatGPT, isso daqui é para relações humanas também. Tentar ser mais literal, tentar ser mais assertivo na comunicação. Se eu rodar esse prompt aqui, ó, ele não sabe quem é Everaldo Reis da Silva, né? Então, vou colocar aqui personagem. Deixa eu ver. Ó, aqui no caso ele já gera a página HTML inteira, tá? Como ele é, como aqui é um pouquinho diferente da API, ele retorna a página HTML inteira para você copiar e colar. Aí ele está retornando códigos aqui. Mas ele vai escrever tudo certinho. Se eu pegar aqui só o que está dentro do article e colar lá no meu blog, seja WordPress, seja lá onde for, vai ser o texto otimizado que eu pedi, né? Então, o lance está no prompt. Cuidado com o prompt, tá? Então, seja literal, seja específico e detalhista. Então, peça detalhadamente. Eu quero que um texto tenha 20 parágrafos. Se tu falar que tem 20 parágrafos, ele vai fazer 20 parágrafos. Se tu não passar isso, ele vai fazer quantos parágrafos ele quiser. Ele pode fazer 6 parágrafos gigantes ao invés de 20 parágrafos menores. Então, seja específico, né? Entenda o que você quer exatamente antes de falar para o chat GPT ou até para uma pessoa, porque isso evita falhas de comunicação. Então, essa é a minha dica de hoje, esse é o meu vídeo de hoje. Eu estou meio sumido daqui por questões pessoais, então hoje que eu consegui sentar para gravar esse videozinho, tô meio focado em algumas coisas aqui fora da prestação de serviço, então eu acabei deixando de lado ali um pouquinho o blog, mas vou tentar aí nas próximas semanas, próximos meses, postar mais. Mas eu achei essa dica aqui bem bacana, para quem quer diminuir custo, quem quer otimizar tempo, eu utilizo o ChatGPT. Como eu disse, ele não é perfeito, ele não vai criar coisas perfeitas de primeira, né? Mas ele é um ótimo economizador de tempo. Então, o que eu iria gastar de tempo para escrever aqui, né, por exemplo, juntando todos os meus prompts que eu tenho aqui, eu tenho mais de 1.500 artigos para serem escritos. Se eu fosse escrever isso manualmente, do zero, ia demorar meses, anos, sei lá. Demorar, sei lá, 2, 3 anos para ter 1.500 artigos sobre esses assuntos que precisam de uma pesquisa extensa, que é mais complicado. Eu iria gastar muito tempo e muito dinheiro com pessoas qualificadas para escrever esse assunto. Agora eu posso simplesmente, né, esses meus robôs, eu tenho 5 robôs atualmente, eles vão escrevendo todos os textos e vão deixando em rascunho e depois eu só vou revisando. Então eu posso revisar, que nem eu estou fazendo atualmente. Se eu não quiser, eu posso contratar uma pessoa para revisar e passar essas dicas para a pessoa. Então, assim, é muito prático, economiza muito tempo, economiza muito dinheiro para trabalhar com postagem de conteúdo green. Conteúdo de notícias
o ChatGPT eu acho que, de repente, sei lá, na versão 4 seja mais interessante, mas na 3.5, né, ainda não é muito interessante. Aqui também eu tenho, né, meu publicador automático, então depois que eu publico, eu já jogo para todas as redes que tem. Então, meu blog, eu tenho um Twitter do blog e um Facebook do blog. Eu já publico nas redes também daqui e já está compartilhado o meu conteúdo. Então ficou tudo muito bem, muito prático. Eu consigo fazer rapidamente aqui a gestão do meu conteúdo e a publicação nas redes, e eu vou fazer mais prompts sobre outros assuntos. Então eu já tenho aqui o meu padrãozinho, né? Eu crio lá, peço para o próprio ChatGPT criar uma pauta sobre determinado assunto e crio o meu script e crio o prompt. Daí eu tenho que ir testando prompts até acertar, que nem esse prompt aqui é para esse tipo de conteúdo, né? Os outros tipos de conteúdo são outros prompts. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é isso, deixa o like, deixa o comentário aí se tiver dúvida. Se precisar de algum serviço relacionado à inteligência artificial também, posso prestar. Estou estudando criar servidores de inteligência artificial privados, que eu acredito que no futuro cada empresa vai querer ter o seu servidor privado de AI para ter um conteúdo mais, digamos, mais seguro, né? Ao invés de imputar conteúdos em servidores de terceiros, ter seu próprio servidor especializado na empresa. Então imagine se eu tiver uma empresa sei lá, de móveis e eu quero criar uma inteligência artificial que saiba tudo sobre a empresa. Eu posso imputar todos os dados da empresa, desde atendimento, fiscal, comercial, jurídico, dentro da empresa, e esse robô vai me dar, me auxiliar na gestão dessa empresa. Então, eu vejo a inteligência artificial como um cargo de nível alto, um cargo que contém muita informação sobre determinado assunto. E não, tem muita gente que vai falar, vai tirar emprego. Obviamente vai tirar emprego, mas não pela inteligência, e sim por essa questão de diminuir o tempo, diminuir aqui. Não preciso mais de um escritor para escrever, eu posso de um redator só para revisar. Então, uma empresa que antes tinha um escritor e um redator, ele pode dispensar o escritor e colocar uma inteligência artificial e ficar só com o redator. Então, nesse âmbito, vai sim roubar alguns serviços de nível baixo, mas eu vejo inteligência artificial tirando cargos de nível alto. Então, por exemplo, um CEO que precisa analisar dados, tomar decisões, de repente uma empresa não vai precisar mais, porque uma inteligência artificial vai ter todas as informações da empresa alimentadas em tempo real e ela vai conseguir tomar decisões melhores do que o próprio dono da empresa, né? Então eu vejo inteligências artificiais como donos de empresas mais do que como empregados de empresas. E é isso. E isso fica para um próximo vídeo.